Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Matemática para Pedagogo, um canal feito especialmente para você que é pedagogo. Eu sou a professora Carmélia Xavier, idealizadora do Matemática para Pedagogo, e antes de apresentar como o projeto se constituiu, como ele surgiu, vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica. Primeiro, eu fiz licenciatura em matemática, né? E como foi essa escolha? Muito jovem, como todos, quando vai fazer sua primeira graduação, não sabia exatamente o que fazer. Como sempre gostei muito de matemática, resolvi fazer licenciatura em matemática. Com o passar do tempo, fui para a sala de aula, trabalhava nos anos finais e sempre sentia que os alunos chegavam com certa dificuldade e me angustiava essa matemática estudada lá nos anos iniciais. Sempre ficava pensando como ajudar, né? E aí, em sala de aula ainda, trabalhando com a educação de jovens e adultos, apareceu a oportunidade de eu cursar a especialização em educação de jovens e adultos, uma modalidade de ensino que eu gosto muito de trabalhar, gostei bastante de ser professora da EJA, mas eu continuava com aquele desejo de ajudar na formação de professores que trabalhavam com a matemática até o 5º ano, né? E aí o tempo foi passando, surgiu a oportunidade também de fazer o mestrado em tecnologias educacionais, e assim fiz. Também um tema muito importante para todos os profissionais da educação, os profissionais de uma forma geral, na verdade, até que eu decidi fazer pedagogia, né, para chegar mais próximo da realização desse desejo que eu tinha de ajudar na formação de professores que trabalham matemática lá na pedagogia. E tem uma história interessante para contar para vocês em relação a esse curso de pedagogia, né? Eu já tinha feito uma graduação, uma especialização, e por que eu fui fazer uma outra graduação? Primeiro, por esse desejo que eu tinha de ajudar na formação de matemática para pedagogos. Segundo, porque eu comecei a fazer esse curso num momento bem delicado da minha vida, quando uma irmã faleceu e existe um antes e um depois, né? Quando a gente perde um ente querido. E eu precisava focar em alguma coisa que me desse alegria naquele momento. E foi naquele momento que eu comecei a fazer pedagogia. Então tem um significado todo especial essa licenciatura em pedagogia. Feito pedagogia, o que acontece? Comecei a fazer cursos de formação de professores. Desde 2003 que eu faço formação de professores. E aí passei por várias formações que eu também vou contar detalhadamente para vocês. Nessas formações de professores, que eu falei para vocês que ia contar detalhadamente, eu comecei desde 2003. Minha formação acadêmica, eu não fui detalhando que ano que eu fui terminando cada uma, mas falei para vocês na ordem cronológica, e a última que eu fiz foi pedagogia, tá bom? Isso não quer dizer que eu comecei a trabalhar a formação de professores só que depois terminei pedagogia, não. Lá em 2003 eu tinha apenas matemática e especialização, depois que eu fiz as outras coisas que eu já falei para vocês. Então, em 2003, por que eu comecei a trabalhar com formação de professores em 2003? Porque eu recebi um convite para ser assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação no Natal. E aceitei, porque era a minha oportunidade de trabalhar com formação de professores. Na época, estava precisando de um formador, de 2 formadores, na verdade, um de língua portuguesa e um de matemática. Eu fui ser de matemática. Para uma formação de professores, denominada Gesta 1, são formações que vêm do MEC para a Secretaria de Educação e os assessores executam. Então, foi a primeira formação de professores que eu fiz relacionada à matemática para pedagogo. A matemática que seria trabalhada nos anos iniciais. E aí começou a minha vida de formadora de professores, né? Veio o Gesta 1, em seguida o Gesta 2, também proveniente do Ministério da Educação, só que era para Fundamental 2. Na sequência, o proletramento, que novamente era matemática nos anos iniciais, língua portuguesa e matemática, né? Porque geralmente essas formações, quando vêm do Ministério da Educação, vêm sempre relacionadas a esses dois componentes curriculares. E aí, Gesta 1, Gesta 2, proletramento e PENAIC, né? Que muitos de vocês podem ter feito aí nos seus municípios, que também era uma formação direcionada para a alfabetização em relação ao letramento em língua portuguesa e o letramento em matemática. Então, eu já fiz todas essas formações de professores
Essas que acabei de citar, elas vieram do Ministério da Educação para ser executadas nas secretarias de educação, tanto as secretarias municipais como as estaduais. E além dessas formações, tem também as formações que nós mesmos lá na secretaria executamos, planejamos e executamos, né? Temos uma equipe de assessores de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de ciências, ou seja, de cada componente curricular. E a gente planeja. E dentre essas formações que nós planejamos, tem aquela dos anos iniciais que comecei a fazer também para sanar aquela minha preocupação que eu já falei para vocês, né, de tentar ajudar o professor que ensina matemática nos anos iniciais. E a gente foca sempre nos iniciais, mas essa faixa etária de até 11 anos, sem esquecer da EJA níveis 1 e 2, que também é o pedagogo que trabalha, tá certo? Então essa formação também nós realizamos e estava cada vez mais chegando perto do meu propósito de ajudar os pedagogos nesse desafio que é ensinar matemática. E aí eu comecei a pensar que todo esse meu trabalho de formação é realizado com os professores do município de Natal. Então começou a me inquietar e surgiu o desejo de fazer formação de professores para outros municípios do nosso estado, do Rio Grande do Norte, e por que não para outros estados, né? Então foi quando surgiu o Matemática para Pedagogo, que eu também vou detalhar para vocês bem direitinho. Além de toda essa trajetória de trabalhar com formação de professores, por ser assessora da Secretaria Municipal da Educação, fui também durante 6 anos professora de curso de pedagogia. E aí foi uma ótima experiência para executar esse projeto agora do Matemática para Pedagogo, porque lá eu pegava os alunos iniciando o curso de pedagogia e tinha como dialogar e ouvi-los o porquê escolheu pedagogia os desafios, os maiores desafios para eles, que era o ser pedagogo, né? E dentre esses desafios sempre aparecia a questão da matemática. Eles diziam, professora, eu quero ser pedagogo, eu vou ser pedagogo, mas minha relação com matemática nunca foi muito tranquila. Então, isso só alimentava o nosso desejo de colocar um projeto Matemática para Pedagogo para caminhar, né? Então, nós começamos a pensar esse projeto ainda de forma presencial, só que veio a pandemia e aí tudo ficou online, nós iniciamos o projeto online, um formato diferente do que nós retomamos agora em 2022, onde nesse formato nós temos postagens diárias em redes sociais como Instagram e Facebook. Vocês podem estar seguindo o nosso Instagram, o nosso Facebook, todos eles têm o mesmo nome, Matemática para Pedagogo. E nessas redes sociais que estamos chegando agora no YouTube, mas nessas redes sociais nós temos conteúdos diários, exatamente pensando no fazer pedagógico de você, pedagogo. Então, se você quiser seguir nossas redes sociais, tenha certeza que lá nós postamos diariamente conteúdos que podem te ajudar no fazer pedagógico. Tem quadros de mão na massa, tem perguntas e respostas, onde alguns pedagogos perguntam e a gente responde, vai lá para o feed para vocês poderem, de repente a dúvida daquele pedagogo que nos perguntou, pode ser sua dúvida também. Então, segue o nosso canal, segue o nosso Instagram, segue o nosso Facebook e estamos aqui, Matemática para Pedagogo, para ajudar você. Vamos aprender juntos!